Shalom, shalom, irmãos. Espero que esteja tudo bem. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pelos muitos recursos que tu tens dado. Papai, obrigada, Senhor, porque no meio dessa situação, o teu Espírito vem em nosso socorro. Obrigada pela paciência dos irmãos, Senhor, que estão entrando. Ó Rei da Glória, obrigada porque tu és Deus de grandes feitos, papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, hoje nós vamos falar a respeito da autoridade da graça. Nós falamos a semana passada em relação de autoridade não autorizada, que é nós entrarmos em lugares onde Deus não preparou para que nós estivéssemos, não é? Depois nós falamos da autoridade do sangue de Jesus Cristo, e eu creio que foi muito bom. Hoje nós vamos falar a respeito da autoridade da graça. E eu gostaria de iniciar com um versículo que eu nem pus na apostilinha, mas por favor anote aí, que é talvez um dos versículos mais tremendos a respeito da autoridade da graça. O que é a graça, amados? Graça é um favor, graça é uma misericórdia, graça é uma direção, graça é um poder de capacitação para nós fazermos a obra do Senhor, porque ela vem morar em nós. E eu creio que a graça ela tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero trazer agora Tiago 4:6, que nos diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E hoje, amados, nós temos a figura de Noé. Eu estava falando com meu esposo ontem a respeito de como Deus, a primeira vez que aparece a palavra graça é em Gênesis 6. E Deus está falando de graça a respeito de um homem chamado Noé. Se nós pegarmos esse princípio, amados, por que Deus achou graça em Noé? Porque, com certeza, o coração de Noé tinha uma humildade. O coração de Noé, amados, tinha algo diferente e que chamou a atenção de Deus. Então, veja bem, se esse princípio da palavra de Deus, ali em Tiago, está falando para nós que Deus, ele dá graça aos humildes, então Noé tinha algo no coração dele que chamou a atenção de Deus. E por isso Noé recebeu o favor imerecido, ele recebeu o direcionamento para ser salvo daquele presente século, ele recebeu capacitação sobrenatural para construir algo que salvou não apenas ele e a sua esposa, mas todo o geracional dele e a humanidade. Então, entenda, amados, que a graça de Deus, ela se manifesta àqueles que, de alguma maneira, buscam a presença de Deus, entendem que precisam de Deus, entendem que o coração precisa estar disposto a conhecer a Deus. E Deus mesmo coloca essa virtude dentro do nosso coração. Só que, como toda virtude, amados, a humildade, ela é opcional. A gente pode entrar por um caminho de orgulho e podemos entrar por um caminho de humildade. Amém? Então, guarde esse versículo com muita, como que eu posso dizer, com muita reverência no seu coração. Peça para Deus, Senhor, mostra o poder dessa humildade. Eu já contei um testemunho aqui de um grande homem de Deus da nossa nação, que ele caiu em adultério. O livro que ele conta, a biografia dele, ele fala que ele ficou 5 anos sendo tentado. Na mente ele já era adúltero, ele tinha uma secretária, e ele, com a secretária, ele vivia adulterando, e ele não tomou posicionamento em relação àquele pensamento de adultério. E ele foi se infiltrando, aqueles pensamentos foram se infiltrando, e quando eu recebi a notícia, eu me lembro que eu me prostrei, eu fui para o chão, pus minha boca no pó e falei: Senhor, como é isso? Como um homem desse, Senhor, cai dessa maneira? Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Comecei ali a me humilhar diante de Deus, e Deus falou ao meu espírito: não é a sabedoria, porque como era um sábio na época, não é? Eu falei: Senhor, a sabedoria que ele tem, pai. Aí o Senhor falou para mim: não é a sabedoria, minha filha, é a graça. Eu não entendi, já contei esse testemunho, mas aquela palavra, ela pacificou o meu coração. Pacificou, meu coração ficou limpo. E eu peguei, ainda que não entendesse, mas como meu coração ficou em paz, voltei a fazer meu painel, que eu estava fazendo ali naquela igreja. E depois, quando eu me deparei com esse versículo, aí o Espírito Santo trouxe a clareza do que ele estava falando. Deus concede graça aos humildes. Então, aquele moço, ele não humilhou o seu coração. Precisamos entender, amado, que a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala a respeito de Deus. Ele vira até nós e, com a sua palavra, ele discernir o nosso coração, o propósito, o intento do nosso coração.
Então, se Deus ele veio com essa palavra para a vida daquele homem, é porque, com certeza, infelizmente, aquele homem não humilhou o seu coração. Ele não foi humilde para os alertas de Deus, para as manifestações do temor de Deus ali, cuidado, e ele foi se ensoberbecendo, né? Foi deixando seu coração ser levado por aquele pecado e, infelizmente, o Senhor permitiu a queda dele. Então, guarde muito isso no nosso coração, temos que guardar isso, por quê? Porque nós vamos entrar nas autoridades, amados. A autoridade do sangue de Jesus, eu creio que compreendemos a semana passada. E quando entramos numa intercessão, precisamos estar bem posicionados no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a vida de Deus. E por que estamos falando da graça? Porque a graça é a capacitação para fazermos uma intercessão eficaz. Não apenas para vivermos uma vida de eficiência na presença de Deus, de eficácia na presença de Deus, mas também para vivermos uma vida, amados, de dedicação ao Senhor, uma vida onde essa graça nos capacita a ir adiante. Se Deus achou graça no coração de Noé, ele achou a humildade, amado. E essa humildade no coração de Noé fez com que ele tivesse uma direção. Quando ele olhava para aquela situação no qual o mundo estava imerso, que é o que a palavra de Deus diz agora no Novo Testamento, nos ensinando a respeito do tempo que estamos vivendo, numa perversão de valores, de sexualidade, de família, de tantas coisas que estamos vivendo, de perversões aqui na Terra, no presente século, e Deus está comparando o presente século com aquilo que Noé estava vivendo. Então, Deus está procurando pessoas que ajam como Noé. Se Noé construiu uma arca naquela época, pela graça de Deus, porque se Deus achou graça no coração de Noé, ele precisava livrar Noé daquilo que havia de vir. Então, entenda isso, a graça nos livra do juízo que há de vir. A palavra de Deus diz, olha, isso não vem de vocês, isso é pela graça. Pela graça vocês são salvos. Então, a graça é um favor imerecido, nós não merecíamos. Nós não estávamos atentos à voz do Senhor. Nós não estávamos, amados, ligados à voz do Senhor. Mas um coração que quer ouvir a Deus, que busque a Deus, o Senhor diz na sua palavra, um coração quebrantado e contrito, eu não vou desprezar. Então, eu gostaria que você guardasse muito bem, em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, essa palavra. Ande em humildade. A autoridade da graça está em sermos humildes diante do Senhor. Amém? Aí depois nós vamos falar o que é graça. Graça é um favor, graça é uma elegância, é uma aceitação, é uma piedade, é uma inclinação que nós recebemos do próprio Deus para com as nossas vidas. Favor imerecido. Deus olha para nós e fala, olha, eles estão imersos nos seus pecados, eles estão entenebrecidos no conhecimento, são obscurecidos na mente, mas eu vou atrás desse povo, eu vou buscar alguém que me queira, e Deus nos busca, amados. E aí depois, graça, no grego agora, é o que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade. A graça é uma boa vontade, é ser amável, é um favor, é uma misericórdia, que Deus vem para trazer a sua influência sobre nós. Olha que coisa tremenda. Deus, ele traz a graça para, com a graça, exercer influência nas nossas vidas. Eu fico imaginando Deus olhando para nós cheios de pecado, e Deus fala, não, eu ainda quero exercer a minha influência bondosa sobre eles. Não é tremendo nós estarmos debaixo do senhorio de um Deus que quer exercer esse poder sobre as nossas vidas? De ser gracioso para conosco, para nos trazer uma capacitação, para que nos salve, para que nos direcione, para que nos livre desse presente século mal, como ele fez com Noé. Aí depois, amados, aí eu coloquei a palavra graça, favor imerecido. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, o que é a graça? Graça é uma carta na manga que havia. Na presença de Deus. Satanás, amados, como ele foi executado, o povo foi executado o juízo imediatamente após o coração dele se encher de iniquidade. A palavra de Deus diz que quando Deus percebeu aquela movimentação no céu, Satanás executou juízo. Satanás foi, como que eu posso dizer, alvo de juízo da parte de Deus. E aí o Senhor o expulsou do céu. Então ele fez um raciocínio, eu creio. Amém? Isso como o apóstolo Éder diz, afatimamente falando, mas eu creio nisso, que Deus, que Satanás olhou para aquilo que Deus fez, e quando Deus construiu o homem, ele falou, eu vou ensinar esse homem a pecar, e Deus vai ficar afastado dele, vai executar juízo.
E nunca mais essa criação de Deus vai voltar para Deus. Nunca mais esse homem aí, que ele está criando a imagem e semelhança dele, que era o que eu queria ser, eu serei exaltado, eu estarei no monte de Deus, que é Isaías 14, depois você leia lá, tem 5 eu de Satanás. Então, amado, o que Satanás estava planejando? Eu ponho a minha semente no homem e o homem vai ser perdido para sempre. Mas Deus é surpreendente. Jamais Satanás esperava que houvesse algo chamado graça, favor imerecido. Só que Satanás se esqueceu que Deus não fez os anjos a sua imagem e a sua semelhança. Não. Deus escolheu o homem do pó da terra, mas para colocar a imagem e semelhança dele. Então, Satanás não sabia do plano amoroso do Senhor de resgatar a imagem e semelhança dele. Então, o que aconteceu? Conforme Satanás foi lá, falou, eu injeto a minha iniquidade, eu injeto a minha treva neles. E eles ficarão perdidos para sempre. Deus falou, eu tenho aqui algo diferente que vai te surpreender, a minha graça. Já tem um cordeiro pronto, desde antes da fundação do mundo. Ele vai estar morto e você não sabia disso, porque Satanás não é onisciente. Nós precisamos colocar Satanás no lugar dele. Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Ele tem uma rede, uma ligação muito grande. Ele tem, como diz aí, uma network, uma rede muito bem organizada, muito bem estabelecida. Mas ele não é nem onipotente, nem onisciente, nem onipresente. E ele não sabia que havia um Cristo, um Cordeiro que viria por nós para executar a redenção da humanidade. E aí ele continua com o seu plano. Eu vou lá, eu injeto a minha iniquidade no coração do homem e o homem se perde. Aí Deus enviou Jesus, ou primeiramente ele matou um animal, o primeiro sacrifício foi feito ali, cobriu o homem e falou, você continua a ter comunhão comigo, e eu vou te dar um decreto, Satanás, você pode até machucar o calcanhar daquele que vai pisar a tua cabeça, mas com certeza a tua cabeça vai ser esmagada. Eu vou arrancar a manifestação da iniquidade de dentro do coração do homem. Isso é graça. Deus vem e coloca o Espírito Santo dele dentro de nós para que em Cristo nós possamos executar juízo sobre toda a iniquidade que Satanás colocou dentro de nós. Isso é graça. Graça é uma capacitação sobrenatural de cumprirmos aquilo que sozinhos nós não poderíamos cumprir. Por que o povo de Deus, quando Deus faz a velha aliança, Deus fala, lá em Hebreus, fala assim, olha, e aquilo que está agora em desuso fica antiquado e está perto de ser lançado no desuso. O que ele está falando? Ele está falando dos rituais de antigamente, dos animais, que com o sangue deles, eles podiam cobrir pecados, mas era ineficiente para nos transformar por dentro. Deus falou, eu preciso de algo que os transforme por dentro. Então eu pego o meu Cristo, eu permito que ele seja executado em juízo, depois disso eu libero o meu espírito. E eles vão me receber porque eu os convenço do pecado deles. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. E quando eles entram neste lugar de ter o meu espírito dentro deles, eles cumprem aquilo que Jesus veio cumprir, a lei. Depois vocês leiam, vocês vão ver que está tudo aí nessa apostilinha que a gente mandou. Então, amados, nós vamos perceber que o Cristo vivo, ele vai operando dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, e é um recurso que ele nos dá, a graça. Agora nós podemos vencer o pecado. Paulo fala, o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza. É em mim que o Senhor vai se aperfeiçoar. Então, enquanto eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque nos humilhamos. Nós entramos debaixo da humildade. Deus falou já, eu dou graça aos humildes, mas eu resisto aos soberbos. Então, amados, dentro de uma intercessão, você quer ter sucesso, eu quero ter sucesso, entre na humilhação. A graça é um favor imerecido, sim, não merecíamos. Deus desmascarou Satanás, tirou a sua carta da manga, chamado sacrifício do Cordeiro, o Cristo vivo. Ofereceu agora algo que vem morar dentro de nós para capacitar as nossas vidas. Cristo cumpriu a lei. Aí ele falou, agora cumprida a lei, vocês não estáis mais debaixo do pecado. Vocês estão debaixo da graça. Então, vocês não precisam mais viver debaixo do domínio do pecado. Vocês têm algo dentro de vocês que opera contra o pecado. A justiça vai julgando o pecado, vai julgando. E vocês, por essa graça, por esse favor imerecido, por esse direcionamento que eu trago para vocês, vocês começam a educar a alma de vocês. Veja que versículo tremendo que está escrito em Tito, capítulo 2. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos
Olha o que a graça faz. A graça nos ensina. A graça dá direcionamento. A graça fala, isso não, isso sim. Caminhe nessa manifestação. Entre no meio do meu poder e deixe meu fogo te queimar. Deixe minhas águas te inundar. Graça de Deus, favor de Deus, direcionamento de Deus, educação de Deus para nós. Aqui, amado, está falando claramente, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça nos ensina. Então, amados, às vezes nós estamos passando por situações que nós precisamos do ensinamento dos altos céus. Senhor, como faço? A graça vem. Senhor, como que eu saio disso? A graça vem. E aí depois Deus está nos ensinando. A graça é uma força. Quando Deus fala lá em Efésios, fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder, Ele está falando, na minha graça, eu tenho força. O meu poder se aperfeiçoa. Na tua fraqueza, é melhor você ser fraco. E aí nós podemos cumprir aquilo que está no Velho Testamento. Digo fraco, eu sou forte. É isso que Deus quer. Se nós nos colocarmos em fraqueza para falarmos para Deus, Deus, eu não tenho condições de cumprir isso, Ele vem a nosso favor. Graça. Essa é a manifestação da graça. Se queremos ser um povo que conhece a Deus, na dependência dEle, nós temos que apelar, amados, para a graça. Esse é um recurso poderosíssimo que está à nossa disposição. Mas ela só vem para aqueles que se humilham. A graça só vem para aquele que quer andar em humildade de coração. A graça só vem para aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Então, amados, que nós possamos entrar num lugar de confiança em Deus. Porque às vezes não conseguimos entrar num lugar de confiança em Deus. Porque às vezes estamos desconfiados de Deus. Qual a visão que temos de Deus, amados? Talvez uma das coisas mais terríveis que possa acontecer conosco como crentes é termos uma falsa visão de Deus. Muitas vezes nós criamos uma imagem de Deus, uma idolatria de Deus. Deus fala para nós, olha, não formarás para ti as imagens de escultura. E as imagens de escultura, amados, elas são feitas de pequenas imagens que vão se formando dentro de nós. E às vezes achamos que o nosso Deus é um Deus que se esqueceu de nós. Às vezes o teu coração e o meu coração podem estar feridos com a manifestação de Deus para nossas vidas. Eu vou contar um testemunho. Esse tipo de ministério que a gente carrega aqui na minha cidade, ele foi extremamente rejeitado. Passei por muitas coisas ruins em relação a esse ministério. É um ministério que os irmãos sabem, que a denúncia para o demonismo e tudo aquilo que atrai o demonismo é algo muito sério. Então, você está sempre falando de pecado. Você está tendo, às vezes, algumas visões no reino espiritual. E uma vez, amados, eu falei para Deus a respeito da minha situação. Eu falava ministerialmente, não é para o Senhor. Eu falei, Senhor, talvez eu até já tenha dado esse testemunho aqui nessa escola, não é? Mas teve um dia que eu falei muito seriamente ao Senhor. Falei, Senhor, por que o Senhor permitiu que essas pessoas me machucassem tanto? Eles eram representantes teus. Quando eu ia falar a respeito dos seus pecados, para nós arrancarmos a carnalidade no meio do teu povo, por que eles judiaram tanto de mim? Pai, para mim, sabe o que o Senhor fez? E eu fui muito sincera com Deus. Para mim, o Senhor me colocou num canto, e era assim que eu me via, num canto, como uma criança pequena, e o Senhor falou assim para eles, podem atirar a pedra. Ela não tem pai mesmo? Não tem ninguém por ela. Podem atirar, podem atirar. E aquelas pessoas, amados, eram autoridades espirituais sobre a minha vida. Então, o que foi acontecendo comigo? Eu fui ficando machucada, maculada, ferida, com Deus. Com as pessoas, sim, mas com Deus. Talvez em primeiro lugar, porque eu achei que Deus não estava cuidando de mim. Eu achei que Deus, ele estava sendo cruel comigo. Ele queria que eu fizesse aquela obra, mas, na verdade, eu falava, mas, Senhor, é muito pesado isso. As pessoas não querem aceitar. Quando chegam até mim, eu falo, olha, eu vi tal coisa no reino espiritual, aí as pessoas falam, não é demônio, não. Não é sonho, não, né? Não é isso, não, né? Amados, e aquilo foi me machucando, me ferindo. Então, eu achava que o trabalho que Deus havia me dado dentro do ministério era muito ruim. Então, houve uma época, até comentei com o apóstolo, eu falei para ele,
Apóstolo, parece assim, toda vez que eu preparo uma bandeja bem bonita para as pessoas, para entregar a palavra de Deus, aquilo que eu gastei tempo, a minha intimidade com Deus, e eu gastei tempo para trazer aquele tipo de alimento às pessoas, conforme eu vou chegando, a presença dessas pessoas, parece que as pessoas dão um pé tão grande, um pontapé tão grande na bandeja, e aquela bandeja se levanta assim, e espalha toda aquela comida que eu preparei com tanto zelo. Então, apóstolo, eu estou muito distante da presença de Deus, porque eu não quero mais ir a Deus, porque ir a Deus é uma coisa assim que me traz muita tristeza, porque depois esses alimentos que é produzido na presença de Deus, eles são pisados, e eu não quero mais, está muito difícil para mim. E o apóstolo me aconselhou, não é? Ele falou, filha, você vai ter que aprender a confiar no que Deus está fazendo por você. Deus vai trabalhar por você. Aí ele me trouxe uma palavra tal, e aí depois ele estava pregando um dia, acho que eu já contei esse testemunho aqui, e o Senhor falou comigo, eu esperava, ele veio meu socorro, graça, direcionamento, favor imerecido. Deus não tinha obrigação nenhuma, mas de me livrar daquele engano que eu havia me metido. Deus, ele não precisava gastar tempo comigo, porque ele tinha me dado já a sua palavra, para que eu estudasse a sua palavra e cresce na palavra dele. Até que ele veio em meu auxílio, mas não se importando com a minha ignorância, com a minha rebelião, com a minha falta de compreensão daquilo que era espiritual, e ele veio e me explicou o que estava acontecendo comigo. Filha, eu deixei uma palavra lá nas bem-aventuranças, mas você não se ateve àquelas palavras, você queria algo mais, você queria que eu desviasse o meu foco da minha palavra e fosse atrás das suas emoções. As tuas emoções são alinhadas conforme eu derramo graça sobre você. E a minha graça se manifesta por ser um favor imerecido e por ser uma educação à sua alma. Eu não posso sair da minha palavra para ir atrás da sua meninice, da sua ignorância. Eu posso trazer a minha palavra e te esclarecer. E aí Deus veio em meu socorro e disse, bem-aventurados os perseguidos pelo meu nome, porque grande será o galardão deles no céu. E aquela palavra veio e alimentou o meu coração. Graça. Aquela graça me tirou daquele lugar de rebeldia contra Deus. Me tirou daquele lugar, amado, onde eu estava com o meu espírito aflito. Não queria mais buscar a Deus por conta das machucaduras que eu havia recebido. Então, Deus está falando, você quer ter uma manifestação de um ministério eficiente? Deixe de olhar para as suas feridas e olhe para aquilo que eu produzo depois que a sua ferida é sarada, depois que a sua ferida é curada. Eu tenho uma manifestação para a ferida. Amados, quando Jesus manifestou-se na cruz, e naquele lugar ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente no momento de desamparo, Jesus fez a transferência, a substituição, e nós podemos entrar nesse lugar e clamar pela graça de Deus. Deus, eu me sinto só, me sinto desamparada. Ou se você vai interceder por alguém, por alguma nação, onde você vê a pobreza, a miséria, a pecaminosidade superabundando, você pode entrar na presença de Deus e você pode falar, Deus, meu Deus, por que o Senhor desamparou este povo? E Deus vai trazer algo tão tremendo, tão maravilhoso para nós, e vai nos arrancar desses lugares. Eu te aconselho, e essa aula é justamente para quê? Para aprendermos a manusear os recursos de Deus. Então, eu te aconselho, pelo Espírito de Deus, busque a graça. A graça é fortalecimento. Eu coloquei aqui várias coisas. É o favor imerecido, é a capacitação para realizar o que não se consegue. A graça, amados, é um direcionamento e é uma força. Mas eu quero dizer uma coisa. Às vezes, você e eu precisamos falar a verdade para alguém. E como vamos fazer? Existe algo chamado, amados, quando lá em João capítulo 1, deixa eu ver aqui o número do versículo, João capítulo 1, 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Observe, qual é, amados, em primeiro lugar, a manifestação da palavra de Deus? Primeiro é verdade ou primeiro é graça? Observe como Deus trabalha. Em primeiro lugar, ele ministra graça, favor imerecido. Ele cria um ambiente, amados, espiritual muito tremendo, muito maravilhoso. Ele cria esse ambiente para nós. E dentro desse ambiente, ele vai nos ensinar a verdade. Então, entenda, a graça sem a verdade, ela é hipergraça.
ela é liberalismo. Depois leia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Bom, está aí na apostila, mas eu não estou conseguindo. Ah, sim, está aqui, ó. 5:13. A graça sem a verdade é libertinagem, é a hipergraça, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, é exatamente isso que Deus está falando para nós. Nós podemos andar numa graça sem nenhuma verdade. Nós andamos sem a graça, mas quando Deus quer estabelecer os princípios eternos da sua palavra, nós rejeitamos isso. E a verdade, amado, sem a graça, ela é escravidão e legalismo. Então, nós precisamos da graça para dar o contraponto, o equilíbrio aos princípios eternos da palavra. Porque senão ficaremos secos, áridos, seremos aquelas pessoas, como o apóstolo Éder diz, os talibãs de Deus. Aquelas pessoas que são impositivas, religiosas, farisaicas, que querem que se cumpra a lei de qualquer maneira. Amado, Deus falou comigo a respeito das festas. Ontem ainda Deus estava falando comigo a respeito das festas do Senhor. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu coloquei? Por exemplo, as festas. Sim, aqui está falando o seguinte: capacitação para realizar o que não se consegue. Então está aqui, ó. A palavra de Deus diz, faça, a graça vem e executa. Por quê? Porque a graça é o Cristo vivo em nós. A graça é o Cristo morando dentro de nós, para nos capacitar, amados, para cumprir aquilo, os princípios que Deus deixou para que nós cumpríssemos. Você pode entender que você não está mais sozinho. Romanos 8, capítulo 2, vai falar a respeito do espírito da lei. Ah, perdão, aqui fala, deixa eu ver aqui. Aqui, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus. Veja isso. Como você vai fazer a obra de Deus agora? Como você vai cumprir os princípios de Deus agora? Como eu vou fazer isso? Sabe como? Através da lei do Espírito. O que é isso? É a graça. A graça derramada dentro de nós, dentro do nosso espírito. Aí eu posso produzir o que Cristo queria produzir. Se Cristo estivesse aqui, o que ele estaria fazendo? E ele fala, vocês sejam meus imitadores. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo está chamando os imitadores dele. E através do quê? Através daquilo que ele também recebeu de capacitação sobrenatural para andar na terra fazendo bem. Então, o Senhor está te chamando e me chamando para que nós tenhamos esse tipo de atitude, esse tipo de manifestação. Por quê? Porque há um novo ser morando dentro de nós. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Através do quê? Dessa graça derramada, desse poder de nos fazer enxergar e realizarmos coisas que não teríamos capacitação sobrenatural para realizarmos. O homem natural não pode servir a Deus. O homem carnal não pode servir a Deus da maneira que Deus espera. Por quê? Porque se nós tivermos a nossa carne adâmica, cheia das manifestações de Satanás, a carne se inclina para aquilo que é morte e corrupção. Mas, pelo Espírito de Deus, nós damos crédito àquilo que é o próprio Espírito de Deus, a palavra viva, o Cristo vivo, aí nós poderemos cumprir todos os princípios da palavra de Deus. E quando nós estamos nesse momento de festa, de Pessá, de pães ázimos, vamos entrar daqui a pouco em Pentecostes, então o que Deus está falando? São os meus princípios eternos que eu estabeleci. Agora, como cumprimos isso? Eu, Cristo, cumpro essas realidades e vocês depois vão entrando nesses portais que eu vou dando a vocês. Através do quê? Através daquele que habita dentro de vocês. Vocês não vão cumprir um princípio externo, vocês vão cumprir um princípio interno. Porque se você pegar as bem-aventuranças, vocês vão ver do 5 ao 7, Jesus vai estar interiorizando os seus conceitos, os seus princípios. E como vamos viver isso, Jesus? É muito difícil perdoar 70 vezes 7. É muito difícil viver incontaminado desse mundo. Mas ele vem e fala para nós, existe algo chamado graça. A graça começa e termina. O livro de Gálatas é especialista em nos falar a respeito da graça. Então, amados, entendam essas coisas. Em nome de Jesus, para termos uma intercessão eficiente, é necessário olharmos para pessoas através dos óculos da graça, através dos olhos da graça. Olharmos para a pessoa e falar, não, você tem jeito sim. Não, você tem jeito sim. O Senhor vai trabalhar na sua vida. Existe uma graça, existe uma força capacitadora, existe algo dentro de você que vai te educar. Ele vai tirar essa má educação da tua alma. Existe algo dentro de você que te capacita, te habilita para fazer coisas tão grandes como Noé fez, 120 anos para construir uma arca, para salvar gerações, para salvar a humanidade. Deus está te chamando hoje para Noé de Deus. Para isso, eu e você precisamos achar graça
diante dos olhos do Senhor. Corações humildes, corações quebrantados. Em nome de Jesus. E agora o pastor Alexandre vai trazer a palavra profética, aí depois vamos encerrar para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Só um minutinho. Vamos. Só um minutinho, viu, amados? Glória a Deus, aleluia. Como é que ficou seu coração aí? Intercedendo, murmurando, reclamando, julgando? Como é que foi? Olha o teste. É uma linha finíssima. Essa hora é a hora. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 11, fala assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestre, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Voltando um pouquinho no versículo 7, fala assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma vez eu orando pelos meus netos, que ainda não chegaram, há uns 20 anos atrás, eu já intercedia por eles. E eu falei: Senhor, está muito difícil hoje, daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando nascer, meu filho era criança ainda. E Deus falou comigo assim: eu tenho um livramento estabelecido para cada geração daqueles que me buscarem. A tua parte, a parte do Mateus, da esposa, da futura esposa dele, é ensinar os seus filhos, seus netos, meu neto, filho deles, a me buscar. Tem um livramento estabelecido de Deus, da parte de Deus, para cada geração. Aquela geração de Noé estava totalmente perdida, corrompida, mas existia um homem que achou graça diante dos olhos do Senhor. Ou seja, sempre haverá um livramento estabelecido para aqueles que buscarem a Deus, por pior que esteja a situação. Só que nós ouvimos falar de hipergraça, de graça, de favor imerecido, e agora o Senhor começou a me esclarecer isso, enquanto a pastora falava da hipergraça, que eu falava: cara, mas a hipergraça, eu escutava algumas pessoas, não é bem isso que os caras falam, tal, mas o que é a hipergraça que eu entendi agora? A graça, apesar de ser um favor imerecido, ela não vem de qualquer maneira. Verdade. Nós não merecemos receber a graça, porém nós temos que gerar isso. A graça veio, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, porque ele era um homem íntegro e reto. E no meio daquilo que ele vivia, do povo que ele vivia, da manifestação das trevas que ele vivia, ele andava com Deus, ou seja, ele se separou daquilo. Aí ele atrai a graça que ele não merecia. Mas não é um favor imerecido, como eu entendi até um tempo atrás. A graça vem, a graça flui. Jesus Cristo é minha graça. Eu não mereço, mas aqui daqui a pouco ele vem me socorrer. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é quando nós gerarmos a graça diante de uma separação daquilo que está no mundo, daquilo que está regendo a nossa geração, mesmo sem merecer, nós geramos essa graça, aí nós a atraímos. Então, nós precisamos entender que nós não estamos numa situação tão confortável assim, onde nós vamos fazendo as coisas de qualquer maneira e tudo vai dar certo, porque daqui a pouco, né, a graça chega, o favor imerecido, Jesus é bom, Deus é bom, eles são maravilhosos. Mas Noé teve que gerar essa graça. Noé teve que andar de uma forma íntegra e reta, mas no meio de uma situação totalmente corrompida. E aí eu fico pensando, qual o nosso procedimento? Às vezes nós nos envolvemos com as coisas e achamos assim: não, daqui a pouco muda. Meu filho é muito pequeno ainda para ensinar essas coisas. Às vezes nos deleitamos junto com nossos filhos, ou para quem já tem neto, assistindo eles jogarem certos jogos, até se divertindo com eles, ou assistindo a certas coisas, porque nós falamos assim: ele é muito pequenininho, daqui a pouco eu ensino, daqui a pouco eu mudo, e ele vai crescendo, 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 e ele vai criando uma memória afetiva
do avô rindo com ele daquilo lá, que é um lixo. Da avó se divertindo com ele com aquele jogo que ele está arrebentando com tudo, e aquilo está sendo inserido dentro do seu neto, do seu filho, do meu, e nós estamos falando assim, daqui a pouco eu ensino, ele é muito pequenininho ainda. Daqui a pouco as coisas mudam. Quando ele toma um tamanho, e nós vamos querer começar então a combater isso, que achamos que agora ele está maduro para ouvir isso, ele vai falar, pai, mas você assistia comigo até agora. Nós rimos juntos. Eu tenho uma memória daquilo lá. O que mudou? Por que você não me ensinou antes? Por que você não me esclareceu antes? Porque nós não estávamos andando de forma íntegra e reta. Não estávamos nos desviando do mal. Não estávamos estabelecendo na nossa geração, desde pequenininho, desde sempre, falar assim, cara, isso está errado, esse jogo não é para você, esse filme não é para você, esse desenho não é para você, essa conduta não é para você. Para de se divertir com o pecado. Porque o seu filho é pequenininho, porque o seu neto é pequenininho, porque não existe isso. Desde pequenininho, temos que ensinar, temos que colocar as coisas de Deus para funcionar, porque ele tem que criar uma memória justamente que combata aquilo, desde sempre. Começou a entender qualquer coisinha, nós temos que ensinar. Eu lembro de uma vez que meu filho pegou e chegou aos meus ouvidos que ele tinha beijado uma menina. Aqui no nosso bairro, ele devia ter, não sei, 10, 11, 12 anos. E eu falei, por que você fez isso? Eu falei, vamos lá na casa da menina agora. E a menina estava de férias na casa da avó aqui em Duartim. Bati na porta da casa da menina, eu, ele e minha esposa. A mulher saiu, falei, a sua neta tá aí? Tá? Aconteceu alguma coisa? Não, só um minutinho, precisava falar com a senhora e com ela. Meu filho do lado, minha esposa do lado. Sai a menina, vem a avó. Falei, olha, meu filho teve um procedimento que ele é ensinado em casa a não fazer, e ele deu um beijo, ou 2, ou 10, não sei, no sua neta, mas não é isso que ele aprende em casa. E ele veio aqui pedir perdão para a senhora e para a menina. Perdão, Mateus, pede perdão. Perdão. E levei ele embora para casa. Para criar uma memória. Para criar algo assim, cara, o que eu estou te ensinando é andar fora dessa geração. Ah, mas todo mundo beija. O meu filho não vai beijar. Ah, mas todo mundo assiste. O meu filho não vai assistir. Ah, mas todo mundo... Não vai. Você tem que tomar um tipo de posicionamento firme dentro da sua casa. Para atrair a graça. Para atrair esse favor imerecido. No teu posicionamento. Ah, mas meu marido... Se eu falar que não vou assistir com ele... Irmã, não vai assistir com ele. Falar, amor, eu te amo, mas esse tipo de conteúdo para mim não interessa mais. Fica na paz, Deus te guarde, eu vou fazer outra coisa. E você vai atrair a graça para depois executar juízo contra aquilo que vai vir contra essa geração. Você vai ter autoridade para isso. Você vai ter uma voz ativa no reino espiritual. Para quando se levantar e falar assim, eu achei tal, a pessoa achou graça diante dos olhos de Deus. E aí sim você vai poder reverter aquele quadro. Agora você está sentada no sofá junto com ele, fazendo a mesma coisa, ou você junto com ela, assistindo a mesma coisa, se expondo ao mesmo conteúdo, falando as mesmas besteiras, julgando do mesmo jeito, fofocando, acusando os irmãos, comentando das coisas da igreja, não tem um freio na boca, não tem um freio nos pensamentos, não processa no coração, vai falando tudo que vem, a boca fala, o coração transborda, então processa o que está no coração para ficar falando tanta besteira. Precisamos entender que nós vamos falar coisas saudáveis que vão corroborar com o crescimento do corpo e da obra de Deus. Mas nós vamos falando, vamos nos envolvendo, e fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a igreja é tal, e o pastor é tal. Então, que nós nos alinhemos com aquilo que está dentro da cultura do Evangelho, para atrairmos essa graça, para que façamos diferença nessa geração, como realmente Noé fez. E o que isso tem a ver com intercessão? Imagina nós indo fazer uma intercessão por um povo que está perdido. Nós perdidos juntos. Autoridade da graça, nós estamos falando. Para ter autoridade na intercessão. E se estivermos misturados, nós vamos falar, e o mundo espiritual falar, pai, você está no mesmo barco. Sim. As mesmas práticas sexuais que estão lá fora estão dentro da sua casa. As mesmas práticas, o que estão vendo lá fora, estão vendo dentro da sua casa. O que estão falando lá fora, você está falando dentro da sua casa. Não tem diferença, então não tem autoridade. Meu Deus. Noé foi ter autoridade porque ele fez a diferença.
Ele achou graça porque ele fez diferença. Íntegro, reto, se desviou do mal. Analisou a situação, falou, isso não é para mim. De alguma forma queimava algo no coração de Noé, que ele falava, eu não quero isso. Essa prática da minha casa, não. Esse tipo de corrupção na minha casa não vai chegar, eu estou fora disso. Aleluia. E aí, depois desse tipo de acontecimento com meu filho, minha mãe me ligou. Porque isso eu falei numa pregação. Minha mãe falou assim, viu, você tem que pedir perdão, então, também, para mim, para a mãe da menina e para a menina que você beijou lá quando você também tinha 11, 12 anos, que ela estava na nossa casa lá. Falei, mas você não me ensinou isso. Eu ensinei com o Matheus. Eu tenho autoridade para levar ele lá e falar assim, pede perdão, você não tem autoridade nem na época que você tinha e nem hoje para me falar isso. Porque você não me ensinou, você não me falou nada, você não me trouxe uma cultura do céu. Para mim, aquilo lá era tudo normal. Eu beijei a moça lá com 11, 12 anos também, para mim é o que tinha que fazer, porque eu cresci ouvindo meu pai falar assim, ó, pega todas as mulheres que você puder, até você casar. Faça de tudo, saia com tudo que você puder. Quando você casar, aí vai ser você e sua esposa. E aí como você vai fazer? Você vai estar tranquilo casado, porque você já experimentou de tudo. E eu cresci ouvindo aquilo. Essa era a cultura. Até que um dia, eu trabalhando com meu pai no comércio, eu vi uma troca de olhares dele com uma mulher que era muito além de um atendente de balcão com uma cliente. E quando a mulher saiu, eu falei para ele, o que está acontecendo, pai? Ele falou assim, eu estou tendo um caso com essa mulher. Eu estou saindo com ela. Eu falei, mas você me falou assim, 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 que era para fazer tudo que tinha que fazer, e você fez isso, e agora você casou, e era só a mãe. Eu disse, mas não foi bem assim, não deu bem certo. Então, era essa cultura que eu tinha. E me amaldiçoou ainda, assim, você vai casar um dia, e vai chegar um ponto que você vai ver que as coisas ficam complicadas no casamento, e você, então, vai buscar alguma coisa lá. Não só uma palavra, ainda que eu tive que revogar, depois de convertido, a gente revogou essa palavra, porque nós nos lembramos dela. Além de não me ensinar, ainda lançou uma palavra que eu ia fazer a mesma coisa que ele. Que eu ia dar continuidade naquele espírito de prostituição, de adultério, de toda aquela porcaria que ele me ensinou e passou aquela cultura. Então, você só vai ter autoridade para ensinar o teu filho, para falar para ele se arrepender de algo, se você ensinar. Porque lá na frente, fala, mãe, nós estamos juntos. Pai, nós estamos juntos, vó, vocês não fizeram nada de diferente, agora vocês querem me cobrar do quê? A gente se divertiu junto, a gente assistiu junto, a gente comeu junto, a gente bebeu junto, não sei. Eu vi o senhor bebendo lá, pai. Eu vi a senhora bebendo, mãe. Lembra aquela latinha de cerveja, ela deixava lá no cantinho? Ninguém estava vendo. O pastor não via, os irmãos não via, mas eu via. Aquela latinha que a senhora tomava com o pai, era só uma latinha. Não vai acontecer nada. Depois o filho entra nisso, aí você quer falar, filho, você bebe, irmão. Você bebe, irmã. Você está dando exemplo, ele está vendo, a criança pode ser recém-nascida, ela está de um zoião desse tamanho você, ó. Meu filho podia estar a metro de distância. A gente estava conversando aqui, ó, ele estava antenado. A criança está absorvendo tudo, o mundo espiritual dela está totalmente aberto. O que você fala, o que você faz, as suas práticas, as crianças absorvem tudo, ainda mais hoje em dia, muito rapidamente. E depois você vai querer cobrar, eu vou querer cobrar do quê? Jesus. Que autoridade vamos ter se estamos juntos, estamos andando juntos? Mas Noé andava com Deus. O que fez a diferença é que ele era um homem íntegro e andava com Deus. Não andava com o pecado, não andava com a prostituição, não andava com a lascívia, não andava com a corrupção, com o roubo, com o suborno. Ele não andava com as regências espirituais da época, mas ele andava com as regências espirituais do céu, dentro de uma geração corrompida. Pastor, mas não tem jeito, está tudo muito acelerado. Se eu não deixar meu filho fazer isso, se eu não deixar minha filha fazer aquilo, ela vai brigar. Deixa brigar. Você tem que se estabelecer, você tem que se levantar. É você que é a voz da autoridade, é você que tem que fazer algo para atrair a graça de Deus para a tua casa. Eu quero um livramento para minha casa, então se posiciona, irmão. Eu quero interceder, se posiciona, senão você não vai ter autoridade na tua voz, não vai adiantar nada. Nós vamos orar, e não vai acontecer nada. Não passa do teto de 2 metros acima da nossa cabeça. E depois ficamos frustrados, eu estou orando tanto, pastor. Estou intercedendo. Mas não está funcionando. Lógico, você não está andando com Deus. Lógico, você não está se separando daquilo que é o profano e o santo, está tudo misturado. Fazemos uma salada de fruta do inferno e achamos que Deus vai operar disso. Deus não vai operar nisso.
Deus não vai compartilhar daquelas aberturinhas que nós damos para o pecado. Faz um adendo aqui, faz outro adendo lá, daqui a pouco eu mexo aqui, daqui a pouco... Não adianta. É agora, é já. O momento é esse. Se quisermos uma vida de verdade, separadas de tudo isso que está acontecendo, nós vivemos hoje, na minha opinião, um momento muito mais complexo, muito mais complicado e profundo no pecado e em perdição em todas as áreas do que na época de Noé. Para mim está tudo muito mais profundo. Existem muito mais possibilidades de trazermos a presença do adversário. Porque está tudo na nossa mão, a internet está aí, o celular está aí, está tudo fácil. Mas não olhamos o que os nossos filhos estão se expondo, ou a gente mesmo se expõe a coisas que não é para se expor, porque aquilo vai nos atraindo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque essa graça, essa manifestação de favor imerecido, na verdade, ela tem um preço. Na verdade, nós temos que realmente nos sacrificar contra todo esse sistema para que isso se estabeleça na nossa vida. Deus não opera de qualquer jeito. Ah, não, pode fazer o que você quiser. Pode prostituir. Tem gente prostituindo dentro do casamento, prostituta, dentro de um contexto de casamento evangélico, gospel. Testemunhos que nós ouvimos aqui na nossa igreja. Graças a Deus, tomara que você esteja livre disso, mas se você não tiver, cuidado com a prostituição. Pessoas que seguram a onda nessa área, até o marido dá aquilo que ela quer. Ou então ela faz entender, numa mensagem subliminar, nas entrelinhas, que ela está fazendo isso porque ela ganhou tal coisa. E que se de repente ela ganhar de novo, amanhã ou depois, vai acontecer de novo. Prostituição. Meu Deus. Prostituição, para! Não é por aí o negócio. E a irmã veio falar com a gente, com a minha esposa, eu falei, pá, isso é prostituição. Isso é uma prostituta legalizada, uma prostituta evangélica. Meu Deus. Uma prostituta gospel. Então nós precisamos entender. Nós não podemos, você que é mulher, você que é homem, não pode manipular o seu parceiro, a sua parceira, dentro desse ambiente, para gerar algo sexualmente falando com uma paga. Prostituição. Ah, mas ele é meu marido, mas você é uma prostituta. Meu Deus. Se eu fizer por alguma coisa, ela é minha esposa, mas eu seria um prostituto. É a paga. Se deitarmos com alguém a troco de uma paga, prostituição. Pode ser dentro da igreja, pode ser dentro de onde você estiver. No sentido de ser crente, não dentro de uma igreja, uma misericórdia. Já ouvimos isso também, infelizmente. Pessoas se relacionando dentro de igreja. Mas então, nós temos que entender que nós temos que fazer uma lavagem mesmo dentro da nossa casa. Porque tem uma arca. Mas para pegar o ticket de autorização para entrar na arca, para achar essa graça, temos que nos separar de muita coisa. É muito sério o ambiente da intercessão. Porque nós podemos entrar com o nosso peito aberto, bombardeando o adversário, e daqui a pouco estarmos arrebentados. Meu Deus. Porque estamos com as mesmas práticas. Está cheio de direito legal nas mãos dele. E ele fala, você, vai, intercede um pouco. Meu Deus. Ora um pouco. Entra no mundo espiritual, vem para cá. E quando você vai, daqui a pouco ele te abraça. Daqui a pouco ele me abraça. Porque estamos com um monte de moeda na mão dele. Está doce para ele, está fácil. Estamos escancarados, estamos falando, vem e me pega. Estou facinho para você. Demônio, Satanás e inferno inteiro. Misericórdia, pastor, não é? É misericórdia mesmo. Precisamos checar as nossas vidas, estou falando de mim e de você, da sua casa, da sua geração, do seu trabalho, daquilo que tem de conduta dentro do ambiente que nós estamos vivendo. Meu Deus. Meu pai, uma troca de olhar. Um olhar é complicado. E vamos dando vazão. Acabamos de ouvir aqui de um grande homem de Deus, ficou 5 anos adulterando aqui, ó. Na mente, no olhar, no pensamento, no coração. Até se deitar. O deitar não foi nada. Quando ele deitou, ele já estava pecando faz muito tempo. Quando ele se deitou, ele tornou público, e ele caiu e parou, e hoje está aí na internet falando um monte de besteira e levando um monte de gente a se perder junto com ele, infelizmente. Mas ele já tinha caído fazia muito tempo. Por quê? Porque ele não gerou graça diante dos olhos do Senhor, porque a humildade, a dependência, a obediência, a fé estava longe dele.
Aquele cerco foi chegando, ele foi se entregando. Então, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, cuidado, porque ambientes podem estar te cercando. Um perfume, um toque, um olhar, uma mulher bonita, um homem bonito, um testemunho de um irmão, de uma conduta, que o irmão fala assim, esse podia ser meu marido. Essa podia ser minha esposa. Cuidado. Meu Deus. Cuidado. Trabalhe pela restauração da sua casa. Não almeje que está na casa do outro. Isso é inveja, é adultério, é um desdobramento terrível. Porque nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, aí, ó, esse podia ser meu marido, estaria resolvido o meu problema. Primeiro que não vai resolver seu problema. E segundo que não é seu marido, é o marido da outra. Então, você quer a restauração da sua casa? Gere isso. Gere em santidade, gere em independência. Sendo íntegro, reto, dependendo de Deus. Fazendo diferença na tua geração. Que o Senhor nos dê essa graça. Que nós geremos essa graça. Para fazermos diferença na nossa geração. E termos autoridade na intercessão. Quando a nossa voz for lançada no reino espiritual, o adversário ouça e fala, essa eu tenho que respeitar. Tem um conteúdo aqui dentro. Tem uma presença aqui dentro. Tem uma glória manifesta aqui dentro. Essa voz atraiu alguma coisa. E agora, então, ela é lançada no reino espiritual. E aí sim, nós vamos alcançar sucesso e êxito na nossa jornada. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom. Minha esposa vai encerrar aqui. Glória a Deus. Desculpe esse transtorno todo. A gente ontem usou esse celular para fazer o nosso culto. Tirou do notebook. Aí ficou meio confuso. Mas até amanhã nós vamos acertar tudo. Agora eu vou sair. Ela vai entrar meio assim. Mas pode por nós. Deus abençoe. Shalom. Amém, amados. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Amém? A palavra duríssima, meu Deus, mas que ache guarida no nosso coração. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Tu disseste, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ô, papai, por favor, acha lugar no nosso coração. Lugar de arrependimento profundo, lugar de contrição, lugar de quebrantamento, sim, Senhor, para que tu não nos resistas. Tu disseste, a um coração quebrantado e contrito não resistirá. Tu estás falando de corações humilhados, sim, corações humildes, corações súplices, corações, ó Rei da Glória, que se levantam diante de ti dizendo, pode mexer, Senhor, no que preciso for. Não há reserva de domínio, Senhor, nos nossos documentos de coração. Sim. Ah, Pai querido, somos propriedades tuas, Senhor. Queremos ser ensinados por esta graça que nos educa, que nos livra do fogo, das águas bravias, que nos dá as vitórias em todas as guerras, nos dando muita força contra o mal, Senhor. Vem sobre nós, ó Rei da Glória, limpa os nossos corações, Senhor. Nenhum de nós, ó Rei da Glória, está livre de cair. A tua palavra diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Sim, existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros, Pai. É verdade. Tu fazes todas as coisas, sim, mas há uma responsabilidade e correspondência nossa àquilo que tu estás chamando para as nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, acha lugar, por favor, meu Deus. Gera em nós, ó Pai querido, cria em nós, como Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Renova em nós um espírito inabalável, Senhor. Traz retidão aos nossos pés. Como tu disseste ali em Isaías, os vales serão levantados. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, levanta os vales da depressão, das carências, que nos leva a tantos lugares abismais, ó Rei da Glória, para que possamos ser saciados, ó Deus, em tanta coisa que não é o Senhor. E assim também, abaixa os montes, rebaixa os montes do nosso coração, do nosso espírito, para que não venhamos, ó Rei da Glória, envergonhar o teu nome, ó Rei. Porque às vezes passamos por tantas coisas e achamos que não há consequência nas nossas atitudes, Pai. Esse homem, ó Pai querido, qual falamos que ficou por 5 anos acalentando o pecado, acariciando ali aquele pecadinho de estimação, Senhor. Ele levou o teu nome, ó Rei da Glória, ao escândalo, Pai. E às vezes, ó Deus, nós achamos que nada acontecerá conosco, mas tu disseste, ai daquele por o qual vem o escândalo. Meu Deus, quantos corações foram fisgados
porquanto agora se justificam no pecado daquele homem, porquanto agora continuam ouvindo a raiz de amargura daquele homem. Quanta gente está sendo contaminada por essa raiz de amargura que entrou no coração daquele homem, porque ele não queria ser confrontado, papai. E ele se permitiu, ó Rei da Glória, se permitiu. Ah, papai, nos ajuda a não nos permitir, ó Deus, entrar nos lugares profanos da iniquidade, Pai. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. E opera os teus prodígios a nosso favor. Não há prodígio maior do que estarmos em tua presença. Não há sinal maior do que recebermos graça. Não há, ó Rei da Glória, a maravilha maior do que andarmos contigo cada dia, cada manhã. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, vem sobre nós e ministra essa graça, esse favor. E faz do nosso coração, ó Rei da Glória, um lugar onde tu possas repousar, Senhor. Porque o teu poder se aperfeiçoará na nossa fraqueza, Pai. Em nome de Jesus. Assim, abençoamos cada um daqueles que têm ouvido essa palavra, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Então, estamos encerrando. E amanhã, em nome de Jesus, voltaremos. Ore por nós, ore pela sua própria vida, ore pela sua geração. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até amanhã. Em nome